Antes de praticar o abuso sexual, eu pensei que teria prazer. Durante a relação sexual, eu senti desejo pela criança. Quando terminei a relação sexual, pensei que estava tudo bem. E aí, a emoção que eu senti após a relação sexual foi culpa. Isso aqui é um dos relatos, né? Eu estou aqui com a apostila na mão, onde os 23 encarcerados foram ouvidos e vários relatos muito chocantes sobre esse assunto estão aqui. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Bom, gente, eu estou aqui com a Narjara Dantas, ela que é psicóloga. Nós estamos ainda no mês de maio, maio laranja, né? Mês do combate ao abuso, exploração sexual infantil. Inclusive, a gente está com um assunto aí, né, sendo abordado com relação ao professor. E hoje eu vim aqui com ela para a gente conversar sobre esse assunto. Como identificar o abusador, você vai entender tudo nessa matéria. Ela fez uma pesquisa dentro do complexo penitenciário com 23 encarcerados, conversou, foi de frente a frente com eles e hoje ela vai falar pra gente sobre isso, viu? Narjara, é um prazer ter você aí, para os nossos internautas da TV Impacto. Conta pra gente já um pouquinho de como foi feita essa pesquisa. Essa nossa pesquisa, ela foi um trabalho de conclusão de curso, junto com mais duas colegas, né, que foi um anseio nosso de entender um pouquinho desse comportamento, das cognições desses agressores, né? Haja vista que isso tem aumentado muito no Brasil. Tem uma pesquisa que entre 2011 e 2017, mais de 31% foram crianças e adolescentes abusadas, né, aqui no Brasil. Então, assim, é algo que vem crescendo, é algo que a gente precisa tomar cuidado e entender um pouquinho como funciona todo esse contexto, né? Quem é esse abusador? Como é que ele é? O que ele pensa? Como ele age? Isso é uma forma da gente entender. Porque é uma dúvida que todo mundo quer, né, entender. Por que uma pessoa tem desejo por criança? Na conversa, na abordagem com eles que já estão ali dentro do complexo penitenciário, o que você conseguiu entender desse assunto para passar para a população, para as mães, para as pessoas que querem ajudar aí as crianças, como identificar, o que eles mais falavam com você que te chamou muito a atenção? Olha, na realidade é um momento realmente muito delicado. Falar da pedofilia é um assunto extremamente extenso, né? Então, o que acontece? Eu tive contato com 23, né, participantes que aceitaram a fazer a pesquisa e que eles têm um perfil extremamente fora de qualquer suspeita. É um sujeito extremamente agradável, é uma pessoa que ele se preocupa com o outro, ele gosta de agradar essas crianças. É acima de qualquer suspeita, de qualquer pessoa que esteja próximo, né? Porque o que acontece? Quando acontece um caso desse, geralmente a família é algo que acontece sem você nem imaginar. Nossa, aconteceu comigo, mas com quem? Fulano, o meu vizinho, ou até mesmo o próprio pai, o próprio irmão, o próprio tio, o próprio avô, é o abusador, e que é acima de qualquer suspeita, porque esse abusador, ele faz com que as pessoas que estão ao redor dele não façam com que suspeite de nada, porque ele é sedutor, ele é agradável, ele leva a criança para passear, ele dá dinheiro, ele dá doces. Então, assim, é uma pessoa que está fora de qualquer cogitação de ser uma pessoa de risco para aquela criança, para aquele adolescente. Então você olha para a pessoa, não tem suspeita. É tanto que é muito comum você ver dos relatos da mãe, principalmente das pessoas que estão envolvidas, que não imaginava que aquele sujeito ele tinha capacidade de cometer um ato desse. Agora, dê um exemplo pra gente de apenas um que você conversou. O que ele narra sobre isso? O porquê do desejo dele com a criança? Olha, eu tive um dos 23, né? Eu lembro que teve um relato de um desses em específico que ele falou para mim que ele tem um perfil de criança, né? E essa criança, ela precisaria, por exemplo, né? Eu vou dar as características, né? Que pode ser o perfil real ou não real dessa criança, até para não expor. É uma criança morena, uma menina morena, os cabelos preto, liso,
e que com uma determinada cor de roupa. Por exemplo, não, eu gosto quando eu vejo ela de blusa amarela e saia jeans, dessa forma ela me seduz, dessa forma eu tenho desejo por ela. Então, são alguns dos relatos que nós obtivemos dentro da pesquisa, que esse abusador ele tem perfis de crianças e de adolescentes. Crianças mais caladas, mais... Isso acontece muito. Dessa criança que ela é mais reprimida, ela é mais caladinha, ela pouco deixa transparecer que algo de errado está acontecendo com ela, entendeu? E com relação ao desejo, o que ele diz sobre isso, né? Porque acredito que a maioria das pessoas se fazem essa pergunta. Por que uma criança? Porque quando a gente olha para uma criança, a gente acha aquela coisa fofa, né? Já o pedófilo, não, ele sente aquele desejo pela criança. Eles falam porque a maioria diz também que porque eles também já sofreram algum tipo de violência na infância e isso não foi tratado, ele vira um pedófilo, ou é apenas um mito? Conte um pouquinho pra gente. Na realidade, a pedofilia é uma parafilia, né? Ela tá dentro do contexto aí da parafilia, e que é um comportamento não adequado, né? Nós caracterizamos esse comportamento como um comportamento não adequado de um desejo sexual por uma criança que não é uma pessoa adulta. Então ele acaba desejando uma criança e ele acaba olhando também essa criança como se fosse uma mulher, e que na realidade não é. Por isso é uma parafilia, é um transtorno. Tem relato de um desses detentos que lembrei agora há pouco, que ele falou pra mim, ele disse, olha, pra mim uma criança ou uma adolescente é como se fosse uma mulher pra mim. Eu não vejo uma menina de 10, 12, 4, 5, 6 anos como uma criança, eu vejo como uma mulher. Então, ali a gente já percebe que esse sujeito, ele tem um transtorno, ele tem uma doença. E que a gente sabe que é uma doença que precisa de um acompanhamento, tanto psiquiátrico quanto psicológico, para que a gente possa ajudar esse sujeito da melhor forma possível. E que ele vai continuar sempre cometer, né, tal infração. A senhora sentiu que tinha algum arrependido? Existe algum tipo de arrependimento da parte dos 23 que você ouviu? Olha, houve muito pouco, se eu não me engano, 1 ou 2 relatos, que se ele pudesse, ele faria de uma outra forma, do tipo, deixaria essa menina, porque é um perfil que ele tem, né, para que usasse dessa menina quando ela tivesse numa idade que não colocasse risco a ele ser condenado, julgado e condenado para estar dentro daquele ambiente, né? Então, o que acontece? A gente vê que não há arrependimento. Foi algo que foi cometido, ele sabe, ele tem certeza que ele vai ser julgado e condenado como estão lá os 23, né, que foram, né, pesquisados, mas que eles não demonstram nenhum tipo de arrependimento. Foi algo que eles fizeram pelo desejo sexual que eles têm, mas que não tem arrependimento. O que você diria hoje para as mães, né, sobre esse assunto? Que indicação você poderia dar a elas que tiveram seus filhos abusados, vítima de pedófilos? De que forma também pode ser identificada uma criança que já foi abusada? Olha, de que forma a gente pode identificar uma criança que já foi abusada? Geralmente essa criança, ela muda o comportamento dela, ela passa a ser uma criança com comportamentos agressivos, ou essa criança ela passa a se isolar, ou essa criança ela começa a apresentar através de desenhos que não condiz com a idade que ela se encontra. Por exemplo, desenhando partes íntimas, deixando muito clara essas partes íntimas, usando, né, um dialeto, um palavreado de uma forma que não condiz com a idade dela. Ela pode ter ou aumento de fome, né, se alimentar excessivamente, ou a perda do apetite. Ela pode ter medo do escuro, que não era de hábito, mas passar a ter medo. Ela pode ficar uma criança com medo de ficar sozinha, ou ela está naquele ambiente onde ela viveu o abuso e de alguma forma ela apresentar um medo de algum familiar, de alguma pessoa da família. Tudo isso são características. Uma das características também muito comum dela ter dificuldade de fazer a troca da roupa. Também
Uma das características, geralmente essa criança que ela é abusada e que há uma penetração, né, independente se seja menino ou menina, ela geralmente apresenta um desconforto, né, ao andar, um desconforto na região pélvica. O menino geralmente ele tem deslaceração anal. Então são vários fatores que a mãe precisa observar. Geralmente essa criança ela fica muito agitada no período da noite, ela se mexe muito, ela tem sonhos e acorda chorando. Então são tudo indício que você tem que ficar em alerta para que essa criança de repente possa estar sofrendo um abuso sexual. De que forma a mãe pode evitar? Porque, segundo pesquisas também, isso acontece muito no teu âmbito familiar e das pessoas mais próximas possíveis, como pai, tio, primo, irmão, vizinho. Como evitar? Fale pra gente, de que forma a gente pode evitar esse tipo de abuso na nossa família? A primeira coisa é nunca confiar em uma outra pessoa. Nós temos o dever de cuidar dos nossos filhos, das nossas crianças. Então, assim, nunca deixe sua filha ou seu filho que seja menor de idade ou que seja adolescente sozinho em casa com um adulto. Sempre desconfie dessa pessoa que está muito preocupado com seu filho ou com sua filha em relação, não pode deixar que eu fico aqui cuidando, não, vá trabalhar, vá passear, algo parecido. Por que essa pessoa está tão preocupada em ficar com sua filha, com sua criança, com sua adolescente? Tudo isso são indícios de que a gente precisa ter cuidado. E é como eu sempre falo, criança não é para ficar sem o poder da mãe, principalmente da mãe. A mãe ela precisa cuidar dessa criança e proteger. Então a gente nunca deve confiar em todo mundo. E a gente acha que estar em casa, estar com a família é sinônimo de segurança, nem sempre. Então a gente sempre tem que estar em alerta. Sem contar que a gente deve muito conversar com os nossos filhos, independente que seja criança. Sempre alertar quem pode dar banho, quem pode tocar, quem pode tocar no seu seio, quem pode tocar nas suas partes íntimas. De uma forma lúdica, a mãe ela pode construir isso tanto com o filho quanto com a filha, tanto com o filho e com a filha. Para a gente finalizar, eu gostaria de saber, porque eu fiz a última entrevista com as mães das crianças que supostamente foram abusadas pelo professor. E uma delas conseguiu, de uma forma muito maravilhosa, bem didática, colher do filho, levando ele para o quarto, brincando, para que ele fosse falar o que estava acontecendo com ele dentro da creche. De que forma é a forma mais fácil e correta de colher a verdade do teu filho? Olha, tem algumas técnicas, né? Eu falo que uma delas é sempre usar vídeos, né, lúdicos, que você vá brincar com a criança, que você coloque para ela fazer desenhos livres. A criança, ela fala muito da forma lúdica com desenhos, né? Então, é uma forma que você consegue trabalhar com a criança e você vai percebendo ali no desenho que tem algo estranho. Se você for olhar, observar desenhos de crianças que foram abusadas, de alguma forma ela demonstra ali que ela está vivenciando um abuso. Então, assim, para a criança, o recomendado é realmente fazer isso, trabalhar a pintura, trabalhar a música que fale sobre a questão do abuso. Então, isso é uma tática muito boa e dá sempre certo para trabalhar com a criança e tentar descobrir. Após abuso, o tratamento. O tratamento. Crianças que vivenciaram o abuso é uma marca que fica para a vida toda. De alguma forma, ela vai ter lembranças. Porém, o tratamento, o acompanhamento psicológico é de fundamental importância. Eu digo que uma criança ou uma adolescente que viveu o abuso, ela precisa fazer o acompanhamento psicológico para a vida toda. Porque marcas vão ficar. Às vezes essa menina que vivenciou o abuso, ela vai ter dificuldade nos seus relacionamentos, no casamento. Então, por que não tratar para tentar melhor dar uma vida, né, uma vida mais confortável em relação aos medos, aos anseios, aos monstros que o abuso sexual a deixou? Muito bem. Najara, muito obrigada mais uma vez, em nome da TV Impacto, dos internautas, que eu tenho certeza que essa sua entrevista vai ajudar muitas mães, muitas famílias aqui, tanto em Santarém, na região ou no mundo. Muito obrigada mais uma vez.